Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, Aninha. Feliz sábado, Profetai. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Um feliz sábado para você também que está em casa. Que o Senhor te abençoe muito nesse dia maravilhoso. E se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa casa. Amém. E hoje é um dia muito especial, né? O Senhor nos promete nesse dia de hoje cura, né? Cura para o pecado, cura para todos os problemas que não foram resolvidos e que você hoje possa se achegar ao Senhor nesse dia tão especial e saber que o Senhor está te esperando para encontrar. E o Senhor está nos louvores, o Senhor está nas orações e no estudo de hoje também. E para começar melhor esse dia, nós vamos fazer uma oração agora. Oremos. Querido Pai amado, nós louvamos o Senhor por esse dia tão especial, Pai, e nós já sentimos a presença do Senhor. Nós pedimos que o Senhor receba os nossos louvores, Pai, como um aroma suave, e que ao estudarmos a palavra do Senhor, realmente nós possamos encontrar o Senhor, tenhamos vida, Pai, restauração e perdão dos nossos pecados também. Que o Senhor esteja com as pessoas que têm acompanhado esse canal aqui, Pai, e que realmente aquilo que elas estão procurando e buscando, elas possam encontrar, e eu sei que o Senhor tem, porque o Senhor é uma fonte, Pai, que nunca se esgota, e todas as coisas que nós necessitamos, o Senhor tem, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo ainda que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, Ana, nós vamos louvar o Senhor. E nós vamos louvar o Senhor com o hino de 167. Tão triste eu andava, né? E andávamos porque nós encontramos o Senhor. Aleluia, pois nós somos de Jesus. Amém. Neste momento, chegou a hora dos versinhos que a gente decora, que já está decorado no nosso coração, né? É verdade, hoje é o último dia, né? Último dia. Vamos lá, Lucas 1:20. No 3, 1, 2, 3. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar,
até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Amém, louvado seja Deus. E agora nós vamos ficar com o estudo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e que você tenha um bom dia. Até amanhã. Bom dia para você que está aí do outro lado, bom dia para você que está nos acompanhando. Há tanto tempo já estamos juntos, né? Se você parar para pensar, nós já estamos finalizando o livro Patriarcas e Profetas e até aqui o Senhor nos ajudou para que fôssemos fiéis, né? Em cumprir aquilo que está no ano bíblico. E quantas coisas da Bíblia nós já lemos, não? Quanta história nós já aprendemos, quantas lições o Senhor Deus já deu ao nosso coração. E hoje não será diferente, hoje nós temos mais uma parte da Bíblia, mais uma parte da história do povo de Deus para meditarmos e aprendermos qual é a maneira certa de se viver. E hoje nós estamos centralizados nos capítulos, nos finaizinhos dos capítulos de 1 Samuel, né? No capítulo 29 e 30. E também lemos o capítulo 1 do livro 2 Samuel. Tá bom? E agregado a isso, nós estamos também lendo o Patriarcas e Profetas, capítulo 68, Davi em Ziclag. E vamos aprender grandes coisas, não? Veja só, eu gostaria de lembrar a vocês que nessa fuga de Davi, fugindo de Saul, Davi teve alguns momentos de alto e baixo. Ele viveu uma experiência muito grande ao lado do Senhor, de dependência e confiança no Senhor, mas houve alguns momentos que Davi fraquejou nessa confiança. E o capítulo de hoje vai falar exatamente disso, dessa falta de confiança no Senhor. O que Davi fez? Davi estava fugindo de Saul e por medo ele se escondeu na terra dos filisteus. Imagina só você se esconder na terra do seu pior inimigo. Mas naquele momento parecia bem para a cabeça de Davi que o seu pior inimigo seria, na realidade, o seu melhor amigo agora. E então ele se escondeu na terra de Ziclag, lá no meio dos filisteus. E o nosso estudo de hoje começa dizendo que essa atitude de Davi foi uma atitude que levou ele para uma situação muito difícil. Você já conhece aquele verso da Bíblia que diz assim: há caminhos para o homem que parecem ser direitos, não? Mas no final, são caminhos de morte. Para a cabeça de Davi, parecia o melhor caminho no momento. Para fugir da morte pelas mãos de Saul, parecia que a terra dos filisteus era o melhor abrigo. Mas esse caminho levou para um caminho de morte. Do que nós estamos falando? O capítulo 29 de 1 Samuel começa dizendo que os filisteus, por instigação demoníaca, decidiram lutar contra o povo de Israel. E lá estava Davi agora sendo convidado a pelejar contra o seu próprio povo. Imagina que situação Davi agora estava. Ele estava envolvido entre a cruz e a espada. Se eu fugir, vou ser taxado como covarde, ingrato e traidor. Mas eu não posso lutar contra o povo do Senhor. Imagina isso. Como é que eu vou assumir um trono, sendo que eu entrei em luta contra o meu próprio povo? Davi agora estava num grande problema. E aqui nos diz, no livro Patriarcas e Profetas, a ação do mundo espiritual em favor daqueles que são fiéis ao Senhor. Porque embora Davi tivesse em seu coração fraquejado na confiança para com Deus, o texto nos diz que ainda era propósito do coração de Davi ser fiel a Deus. E como ele tinha esse propósito no coração, Deus poderia intervir a favor de Davi. Davi havia errado, mas agora que ele tinha percebido o seu erro, Deus, em sua infinita misericórdia, atuou em favor de Davi.
para livrá-lo daquele erro. Olha só, o parágrafo que começa: Davi foi levado a compenetrar-se de que tinha errado o seu caminho. E diz o seguinte: mas o Senhor, em sua grande misericórdia, não castigou este erro de seu servo. Olha que interessante. Deixando-o entregue a si mesmo em sua angústia e perplexidade. Pois embora Davi, perdendo seu apego ao poder divino, houvesse vacilado e se desviado da senda da estrita integridade, era ainda o propósito de seu coração ser fiel a Deus. Olha que interessante. Deus, em sua misericórdia, ele atuou para livrar Davi desse tipo de situação. E o que foi que Deus fez? Diz que os filisteus estavam ocupados demais com os anjos do mal, influenciando a cabeça deles a lutarem contra o povo de Israel. E aí, os anjos do Senhor aproveitaram essa oportunidade e começaram a trabalhar na cabeça dos príncipes. E dizer assim: olha, melhor não levar Davi. E foi exatamente isso que aconteceu. Os príncipes não quiseram que Davi participasse dessa guerra. Dizia: não, vai que ele vira a cabeça e ele queira se virar contra a gente, pelejar contra a gente. Não, não vamos levar ele não, de jeito nenhum. E aí Deus conseguiu atuar em favor de Davi para que Davi não tivesse que cometer esse erro contra o povo do Senhor. Mas olha só que interessante. Quando Davi escuta isso da boca de Aquis, que era o rei de onde ele estava, ele fez algo muito terrível. Olha só o que foi que Davi respondeu aqui em 1 Samuel capítulo 29, versinhos 8. Eu vou ler aqui para você, tá? Então disse Davi a Aquis: por quê? Que fiz? Ou que achastes no teu servo desde o dia que esteve diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleja contra os inimigos do rei, do meu senhor? Olha só a dissimulação de Davi. Davi estava sendo livrado de um problema e estava se enfiando em outro. Por quê? Muitas vezes a gente comete erros e às vezes a gente tende a amenizar os nossos erros, né? Dizendo que não é bem assim, que exagero. E a gente às vezes tenta consertar o nosso erro. Mas Deus enxerga o nosso erro como ele é. Porque Davi estava dissimulando. E o texto aqui no Patriarcas e Profetas diz que Deus enxergava aquilo como um engano. Davi estava se envolvendo em uma atitude muito errada. Ele estava se envolvendo com engano ao dissimular. Mas eu queria tanto ir na guerra com o Senhor. Não, por favor. E aí, olha a resposta de Aquis. Aquis disse assim: eu sei que você é como um anjo para mim. Que terrível, que vergonha, Davi ouvir isso de um ímpio, que vergonhoso, e na realidade ele só estava enganando Aquis. Isso nos ensina grandes lições, né? Devemos fugir de atitudes assim e comportamentos assim, porque o céu nunca nos aprovará nisso. Qual é o resultado disso então, Joana? Já que Deus poupou Davi desse erro, porque veja só, Deus falou assim: eu vou tirar você dessa situação, meu filho, você se enfiou nisso e eu vou tirar você daí. Mas olha só, Deus ele tem solução para o pecado. Mas e as consequências? Como é que ficam? Davi recebeu as consequências do erro dele. Quais foram as consequências? Veja só, diz que quando ele volta da guerra, na realidade ele não foi para a guerra, né? Quando ele é dispensado por Aquis e ele volta para Ziclague, quando ele chega lá, ele toma um susto. Porque o que tinha acontecido? Capítulo 30, verso 1. Olha só o que diz aí, ó. Quando ele chega lá, olha só o que o verso 1 nos diz. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. Olha isso, quando ele chegou em Ziclague, cadê o povo? Cadê suas mulheres? Cadê os filhos? Cadê as mulheres dos outros soldados? Imagina isso. E tudo tinha sido tocado fogo. Olha a angústia. Aqui diz, no Patriarcas e Profetas, que com isto foi Davi de novo castigado pela sua falta de fé. Você está entendendo? Deus o livrou daquela situação, mas as consequências do seu erro cobraram um preço. E que preço? A vida das pessoas que ele mais amava. Então imagina isso. O texto vai nos dizer aqui em 1 Samuel que todos os homens que estavam acompanhados de Davi
E, detalhe, homens que eram homens de guerra, homens bravos, valorosos, que carregavam no seu corpo cicatrizes, né, de grandes batalhas que haviam travado, diz que eles começaram a chorar e chorar muito. Se você olhar aqui o verso 4, olha só. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais forças para chorar. Olha a situação, que desgraça. Imagina Davi olhar ali a situação e dizer, foi por culpa minha, o que eu vim me meter no meio dos filisteus? O que eu vim fazer aqui? E aí todo mundo lá chorando, os soldados tudo chorando, o homem tudo barbado chorando, a ponto deles quererem apedrejar Davi. Eles queriam matar Davi, porque eles entendiam, você é o culpado disso daqui, dessa miséria que a gente está enfrentando. Olha que situação difícil. Pensa só, Davi estava passando por uma grande dificuldade e os seus amigos, os seus companheiros, por sua impaciência e descontentamento e o seu próprio sofrimento, estavam tornando o fardo de Davi duplamente pesado. Você já parou para pensar que às vezes nós estamos enfiados em algum problema e as nossas atitudes tendem a aumentar o problema e não diminuir? Era isso que esses homens estavam fazendo? O texto aqui nos diz que agora Davi não tinha mais apoio humano nenhum. Ele não tinha os filisteus, ele não tinha o povo dele, ele não tinha os seus próprios amigos que estavam fugindo com ele, ele não tinha mais família. Quem que ele tinha? Ele só tinha o Senhor. E nesse momento de grande sofrimento, o que Davi fez? Davi buscou o Senhor e questionou, Senhor, eu vou atrás desse povo dos amalequitas, eu vou encontrar ainda essa família, minha família, e Deus disse, vai que eu vou devolver tudo a você. Olha como Deus é misericordioso, Deus é gracioso demais. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Davi invadiu a terra dos amalequitas, Davi matou todo o povo que tinha lá. Matou todo mundo, não deixou um. Destruiu tudo. E ele foi por ordem de Deus. Deus pedia para que ele fizesse essas guerras contra os inimigos do Senhor. Só que quando os amalequitas foram contra a terra de Ziclag, uma coisa muito interessante aconteceu. Eles não mataram ninguém. Não mataram uma só pessoa. Eles pouparam todas as pessoas com o objetivo de causar mais honra a eles. Isso era o que tinha na cabeça dos amalequitas. Mas na cabeça de Deus, na realidade, foi o freio do Senhor. Eles não mataram porque o Senhor não permitiu. O Senhor Deus colocou um freio, porque Deus devolveria aquela família a Davi. E olha só o que está escrito aqui no parágrafo que começa. Todos os poderes terrestres. Olha que interessante você pensar nisso. Eu quero que você pense no Deus que você serve. Às vezes a gente se enfia em algumas situações ou passa por alguns problemas que a gente pensa assim, pronto, agora eu estou abandonado a esse tipo de situação. Na realidade, Deus nunca sai do trono e Ele nunca perde o controle de uma situação. Olha o que o parágrafo diz. Todos os poderes terrestres estão sob o domínio do Ser Infinito. Amém, aleluia por isso. Ao mais poderoso governador, ao mais cruel opressor, diz ele, até aqui virás e não mais adiante. Qual é o poder que tem um governador, um presidente ou qualquer outra pessoa à frente do nosso Deus? Nenhum, porque ele só vai aonde Deus deixa. O poder de Deus é constantemente exercido para contrariar as forças do mal. Ele está sempre em ação entre os homens, não para os destruir, mas para corrigi-los e preservá-los. Olha que legal isso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E os amalequitas não matou ninguém, porque Deus disse, você não toca neles, eles são meus. E o que aconteceu? Davi saiu correndo atrás daquele povo. E dá-lhe correr, diz que foram tão rápidos, que alguns não conseguiram acompanhar a corrida. Alguns não conseguiram acompanhar de tão rápido que eles foram atrás dos amalequitas. E aí diz que alguns ficaram para trás, 200 homens ficaram para trás cuidando da bagagem. E 400 homens continuaram na corrida. No meio do caminho, eles encontraram um servo dos amalequitas lá abandonado, porque tinha ficado doente e já não servia mais para nada. Então, o que o amalequita fez? Deixou ele para trás. E ele estava já há 3 dias sem comer e nem beber. O que Davi fez? Alimentou, deu comida, deu água. E aí esse homem que eles ajudaram, auxiliou eles a encontrar o acampamento dos amalequitas. E quando chegou lá, aquilo que Deus disse se cumpriu.
Ele venceu os amalequitas e trouxe de volta não só a sua família, mas um grande despojo. Um grande despojo. E aí o que aconteceu? Os 400 que foram para a guerra e pelejaram disseram assim, esses 200 que ficaram para trás, esses fracos, não, eles não vão receber nada não. Eles não foram para a guerra, eles não lutaram, o que eles querem receber alguma coisa? Que lindo foi ver a posição de Davi. Olha só, Davi pegou e disse o seguinte, ó, parágrafo que começa, com grande regozijo, os vitoriosos iniciaram a marcha em direção à sua terra. Chegando aos seus companheiros que tinham ficado atrás, os mais egoístas, desregrados, olha as características que a senhora White apresenta referente a esses 400 que não queriam repartir o despojo. Eles eram egoístas e desregrados. Insistiram em que aqueles que não tinham tomado parte da batalha não participassem dos despojos, que lhes bastava a cada um recuperar sua esposa e filhos. Mas Davi não quis permitir tal disposição. Não fareis assim, irmãos meus, disse ele, com o que nos deu o Senhor. Qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Assim foi resolvida a questão, e mais tarde tornou-se uma lei em Israel, que todos que com honra estivessem ligados a uma campanha militar devessem participar dos despojos, do mesmo modo que os que se acham empenhados no próprio combate. Olha que interessante. Que atitude louvável, não? Davi foi justo. Davi foi justo, porque os 600 estavam envolvidos nessa campanha militar, embora que alguns estavam em funções diferentes. Alguns ficaram cuidando da bagagem porque não conseguiram ir adiante. E outros, que tinham maior capacidade, estavam lá, em luta, guerreando à frente da batalha. Mas ambos estavam dentro da obra do Senhor e ambos deveriam receber sua recompensa. Que lindo isso, não? E é assim que é o reino de Deus. O reino de Deus dá a cada um segundo aquilo que praticou. Então Deus ele é justo ao tratar com cada um de nós. E agora nós vamos partindo para o fim do nosso estudo de hoje. E nós vemos agora que Davi volta para Ziclag com um grande despojo, com toda a sua família, agora todo mundo estava feliz, eles começaram a reconstruir suas casas que tinham sido queimadas e estavam angustiosos esperando o resultado da batalha. Porque enquanto tudo isso acontecia, os filisteus estavam batalhando contra o povo de Israel. E diz que de repente entra pela cidade lá onde Davi estava, um rapaz com as roupas todas rasgadas, como alguém que estivesse fugindo da guerra. E aí ele pergunta, questiona, e aí, quais são as notícias que você tem para mim? Isso está lá no capítulo 1 do segundo livro de Samuel. Quais são as notícias? Era um amalequita que tinha fugido da guerra. E aí ele conta uma história para Davi. Ele fala assim, eu estava lá passeando por Gilboa, onde estava acontecendo a guerra, e eu encontrei Saul. Saul estava caído em batalha, mas ainda estava vivo. E eu vi que ele não ia conseguir mesmo sobreviver e ele me pediu que eu o matasse e eu o matei. E está aqui a coroa dele. Imagina isso. O que será que esse homem queria ao dizer isso? Ele achava que Davi ia ficar muito feliz com a morte de Saul. Então ele quis ganhar uma vantagem, né? Ele quis dizer assim, agora chegou minha chance, né? De ser premiado, a ser o braço direito do rei, já que fui eu que matei o seu maior inimigo. Imagina só, que loucura. E aí ele contou uma mentira, achando que ia sair por cima, né, com aquela mentira. Você sabe, né? Os métodos de Satanás nunca trarão bênção nenhuma. Os métodos de Satanás não trazem vitória. E diz aqui o texto que Davi ficou extremamente sentido com aquela situação. Como assim você teve coragem de levantar a mão contra o ungido do Senhor? Eu tive 2 chances de fazer isso e eu não fiz? E você fez, um estrangeiro. Meu filho, após eu vou dizer para você uma coisa. O teu sangue será cobrado. E ele mandou matar o amalequita. Que terrível, não? Alguém que queria tirar vantagem e acabou se dando mal. Isso nos revela que o método dos Satanás nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Às vezes pode até demorar um pouquinho, mas nunca vai dar certo. E aqui, o final do estudo nos diz que a dor de Davi pela morte de Saul era verdadeira. E eu fiquei pensando muito nisso. Como pode alguém sofrer pela morte do seu inimigo?
porque Saul era o inimigo de Davi, mas ele verdadeiramente sofria porque Saul tinha morrido. Que natureza nobre, que coração convertido, alguém que realmente tinha Deus dentro de si. Ele não tinha triunfalismo nenhum pela derrota de Saul. Nenhum. E para pensar, diz que todos começaram a chorar porque Saul, Jonatas, fazia parte do povo de Israel. Você consegue parar para pensar nisso? Às vezes nós vemos alguns dos nossos caindo na grande batalha da vida e nós não sentimos nem compaixão, nem pena. Pelo contrário, a gente escancara isso para o mundo e a gente acaba judiando mais ainda da pessoa que está caída lá no combate da vida. E Davi não tinha essa natureza, porque Davi era convertido ao Senhor. E ele ficou realmente sentido pela morte de Saul e pela morte de Jonatas. E foi nesse momento que ele compôs um cântico. E que cântico foi esse? Um cântico de lamentação pela morte de seu inimigo. Que coisa, não? Nós temos grandes coisas para aprender do Senhor. E o estudo de hoje nos revela isso. Precisamos de um novo coração. Precisamos ser transformados pelo Senhor para termos as atitudes corretas, atitudes que honram o céu. E lembrando bem, o Senhor Deus, Ele tem misericórdia de nós, mas as consequências daquilo que decidimos, elas nos cobram, às vezes, um alto preço. Que o Senhor Deus te ajude e te abençoe no dia de hoje e que o seu coração seja cheio da presença do Senhor. Quero convidar vocês, então, a nos ajoelharmos e orarmos a Deus. Querido Deus e nosso Pai, que importante é termos essas lições do passado, lições que nos mostram qual o caminho seguir e qual o caminho evitar. Nós aprendemos hoje que a mentira, Senhor Deus, nunca trará benefício nenhum para o Teu povo, que o Senhor requer de nós a veracidade em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ajuda-nos a termos esse tipo de caráter, esse tipo de firmeza, Senhor, de nos posicionarmos pela verdade, ainda que isso custe a nossa vida. Também aprendemos, Pai amado, que o nosso coração precisa ser convertido, Senhor. Porque quantas vezes nós vemos o mal acontecendo com o nosso amigo do lado e às vezes sentimos prazer pela derrota do outro. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos dê um coração nobre, um coração convertido, a ponto de olhar para a derrota do nosso inimigo e sentirmos compaixão, Senhor, e não sentirmos aquela sensação de vitória. Ajuda-nos, ó Pai, a termos os sentimentos corretos e a termos, Senhor Deus, o Teu caráter, o Teu coração. Nos colocamos em Tua presença, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe, foi muito bom estudar com você e até amanhã.